Agora, essa questão da Venezuela, você não acha, Elaine, que vai ser uma cilada para o Lula, ou ele vai assumir qualquer posição de condenação ao Maduro, em especial ele não deixar que observadores da União Europeia acompanhem os próximos, não vou nem dizer os pleitos eleitorais, sei lá, o processo eleitoral, sei lá o que vai acontecer naquele país, que tudo é muito estranho. Você acha que ele vai se colocar numa posição mais definitiva, vai sair pela tangente? E se sair pela tangente, isso não vai colocar em risco os bons acordos que se pretende fazer com a União Europeia? Bom, deixa eu dar boa tarde a todos, né? Boa tarde a quem nos assiste, quem nos ouve. Boa tarde à mesa, estava com saudades. Queria aproveitar e pedir licença e mandar também um forte abraço para o pessoal lá que trabalha no aeroporto de Guarulhos. Todas as vezes que eu viajo, eu sou recebida nos aeroportos de forma muito querida, as pessoas te adoram. O pessoal hoje do desembarque do aeroporto de Guarulhos me reconheceu, disseram que só assistem a Jovem Pan. Olha que delícia. Não assistem nenhum outro canal, mandaram um grande abraço para você. Quero ver chegar lá e pegar a fila próxima vez. Eu não peguei. Quero só ver. Não peguei, eles foram extremamente queridos comigo. Eu nem sei se podia contar isso, mas eu não peguei. Foram extremamente queridos, o Milton, queria mandar um grande abraço para todos, todos mandaram um abraço e um beijo para você. E é impressionante como eu tenho sido super bem recebida nos aeroportos, onde eu vou, e as pessoas estão sempre te mandando um grande abraço. Mas é que isso aqui é a emissora do ódio. A emissora do ódio causa esse impacto nas pessoas. Sim, né? Como a gente vive de fake news e ódio, as pessoas elas ficam assim odiosas com a gente na rua. Não, é uma coisa impressionante. Inclusive eu que faço contraponto. É uma coisa impressionante. É como ensina Augusto dos Anjos, o ódio ao mal é o amor ao bem. Olha, muito obrigado. Muito poético. Olha, inclusive eu que sempre tenho aqui o papel de fazer o contraponto, mas eu só tenho a agradecer porque as pessoas me reconhecem, não lembram o meu nome, a maior parte das vezes, mas falam, eu te vejo na Jovem Pan, eu te acompanho, manda um beijo pro Pavinato, fala pra ele que a gente aqui em Guarulhos não assiste outro canal, é só Jovem Pan. Muito bem, eu quero ver isso no Ibope, hein, porque no Ibope não reflete muito isso. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre a Venezuela. Então, eu vou aqui ter que discordar do professor, né? E lembrar que essa questão do protagonismo internacional, a Lula está repetindo o que ele fez nos 2 primeiros mandatos. Ele sempre teve essa questão de ter esse protagonismo internacional, é uma característica forte do Lula. E com relação à Venezuela, a gente tem que lembrar, e aí são dados do Banco Mundial, não é a Elaine quem está falando, a Venezuela está entre as 50 maiores economias do mundo por conta da produção petrolífera, né? Então, o petróleo da Venezuela, ele é de extrema importância. Agora, esse tempo que eu tive na Europa, gente, foi importante para eu pensar um pouco fora da caixa. Às vezes é bom a gente fazer esse ócio criativo, né? E o que eu percebi, inclusive, assistindo muito noticiário lá? Gente, a Europa estagnou. Né? Você vê ali a França, né? Os franceses fazendo aquele motim todo, aquela zoeira na rua, né? Aquela quebradeira por causa de aumento de 2 anos na Previdência. Se eles sofressem o que o brasileiro sofre, o que eles teriam feito com Paris, né? Então, assim, a Europa... Paris is burning. Yes. Paris is burning. Então, assim, o que a gente percebe, né? A Europa viveu por muito tempo da exploração de países, né, subdesenvolvidos como o Brasil, como a América Latina, como a Índia. E agora ela está entendendo que acabou. Que não vai dar mais para ficar só no cigarrinho, no champanhe e na festa, como sempre foi a vida do europeu, né? Agora a gente tem os BRICS, né? E os BRICS estão ficando fortes. A gente está falando da China, da Índia, do Brasil, da África do Sul. E a gente Rússia, não esquece a Rússia, não. Exatamente. Então a gente está entendendo a força que a gente tem. E é importantíssimo a gente lembrar que, para além de tudo, o Lula é presidente do Mercosul.
né? E o acordo do Mercosul, que vem lá de 1999, professor, ele tem agora como grande pilar, né, é função do Lula como presidente do Mercosul agora, fazer este acordo União Europeia e Mercosul. E vamos lá, por que eu falei sobre essa questão da exploração da Europa? Porque o que a gente vê é o seguinte, a Europa vem com um discurso de o Brasil não tem uma agricultura sustentável. Até vou passar depois a bola para minha amiga Carol, porque a agricultura é o campo dela. Então, vem com aquela história, o Brasil usa agrotóxico. Na verdade, eu acho que é uma tentativa de frear a produção brasileira, porque a gente sabe que o nosso protagonismo está realmente no agronegócio. Você não precisa imaginar, Então, frear, né? Porque a gente sabe que se a gente entrar pesado na União Europeia, a gente acaba com um pequeno produtor, que lá é forte, né? E, para além disso, o Lula tem uma agenda super importante, professor, que a gente precisa lembrar, né? O Lula quer mudar a questão das compras governamentais, porque o acordo que existe entre Mercosul e União Europeia reza que os blocos têm a condição de fazer vendas governamentais para o outro bloco, impede igualdade. E isso só favoreceu até hoje os Estados Unidos e a União Europeia com relação à indústria. Então, o que quer o Lula, na verdade, é mudar essa equação para que a gente tenha aí uma política industrial mais favorável. Então, vamos lá. Então, com relação a tudo isso, é papel dele como presidente do Mercosul. E, para além disso, tudo bem, eu sei que teve a crise do Covid, a gente sempre vai falar sobre isso. Mas as reservas internacionais do Brasil, nos últimos 4 anos, no período Bolsonaro, caíram. Estão em 334 bilhões de dólares. Tá? Não. Isso é dados, vozes na tua cabeça. Porque o Brasil não perdeu nada. Professor, eu tenho dados do Banco Central, eu tomei cuidado de estudar, porque como eu fiquei um mês fora, eu estudei a pauta. Então, está lá no Banco do Brasil. Eu não faço fake news. Não. Nos últimos 3 meses de governo Lula, o Banco Central disse que a gente aumentou as nossas reservas internacionais em 7,2% em relação à gestão Bolsonaro. E aí, só me deixa concluir, porque eu só falo 15 minutos, eu não falei 6 minutos, foram 6, você está mais de 6. Então vamos lá. E para além disso, o governo Lula O cronômetro é assim, funciona. Tá? O cronômetro é assim. Eu fiquei entediado, acabou o tempo. Então tá bom. É bem democrático aqui. É o meu conceito de democracia. Eu só queria lembrar. Cada um tem o seu. Que, para além disso, a política internacional do Lula foi tão boa nos 2 primeiros mandatos. Ele, inclusive, fez acordo com o FMI e emprestamos dinheiro. Não foi. Pronto. Vamos lá, cabeça. Vamos lá. Essa história. Nós vamos rodar. Primeiro, vamos só para informar o nosso espectador que nos acompanha pelas redes sociais, nos ouve pelo rádio, na televisão. A informação aqui. O presidente Bolsonaro o governo Bolsonaro deixou para o Lula uma reserva de 324,8 bilhões de dólares e um superávit de 54,1 bilhões de reais. Então, não deixou como déficit. Não, ele falou que estava quebrado. O Lula falou que limpou. Eu acredito nele. Déficit, eu falei que se o Lula tivesse mentido, cabeça. Se o Lula tivesse mentido. Não, peraí. Se o Lula tivesse mentindo, a AGU já estaria processando ele, porque tem a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é para combater fake news. Ele falou que está quebrado. Esse dado é mentira. Esses números são mentirosos. Depois de sucessivos déficits, provocados sobretudo pela pandemia, houve uma reação da economia e o presidente Bolsonaro deixou um superávit de mais de 50 bilhões de reais. Muito bem. O que é essa reunião? É uma reunião, o que é CELAC? Cúpula de Estados da América Latina e do Caribe. Mais ou menos é uma reunião na Bélgica de 60 representantes de país, 60 representantes reunidos, não se discute absolutamente nada de concreto, de útil, de efetivo. É uma reunião para bater fotos, para se cumprimentarem, sem nenhum resultado efetivo. Então, esse é o teor dessa reunião. A União Europeia está em franca decadência. Desde o início da guerra Rússia e Ucrânia, os presidentes, primeiros ministros, os líderes da Europa
atuam como puppets, como é que eu posso falar isso? Marionetes, puppets, fantoches, muito bem. Tá me faltando, às vezes vem em inglês a palavra, não vem em português. Títeres, é uma palavra muito usada, títeres. American puppets, ou seja, então são fantoches do Sr. Biden nessa história. E estão atuando em seu próprio prejuízo. Hoje está havendo uma recessão grande na Europa, desemprego, a Alemanha está se desindustrializando-se e o que acontece é o seguinte, está começando a haver uma multipolaridade econômica. Esse universo unipolar em que tudo gira em torno dos Estados Unidos da América está se transformando rapidamente. A África, os países africanos em sua quase totalidade não querem mais fazer negócios em dólar. Não querem exportar nem importar usando a moeda americana. Hoje os BRICS estão se expandindo, já há uma possibilidade de que quase 60 países, começando pela Arábia Saudita e alguns aqui da América Latina, venham a integrar os BRICS também. E qual a consequência disso? Vão começar a comercializar entre si, não mais em dólar. O ouro é que vai ser o lastro. O lastro, parabéns. Você tá igual eu fico acompanhando. Igual a Sasha agora, que foi alfabetizada. Eu fico acompanhando, porque como eu não acredito mais na mídia, eu só acompanho mídia independente, como a Jovem Pan. Então, às vezes você tem que buscar uma informação em outra língua. E aí você começa a ficar tão viciado nas informações que você recebe. Não, como se a programação aqui a gente falasse inglês. Não na Jovem Pan, querido. Então, outra questão que é importante. Estados Unidos, quando ele entra num determinado país... Eu só fui FISC até 2A. FISC 2A. Você é um jurista de números virtudes. Mentira, porque para fazer o doutorado precisa. De números virtudes. Precisa de 2 línguas, pelo menos, para fazer o doutorado, e você tem. E agora, deixa eu ser modesto. E aí o que acontece é o seguinte, a China vem com pragmatismo. Ela vem nos países, quer fazer negócio, roga a praga, mas não quer se meter na política externa do país. Então, na verdade, essa ida à União Europeia é preciso ser analisada com muita cautela. Por que os europeus querem botar o dedo aqui e se meterem na Amazônia? Darem regras para o país e depois terem desmatado o continente europeu inteiro? Porque a Amazônia está assentada sobre minérios de nióbio, ouro, todo tipo de riquezas que podem tornar o Brasil autossustentável e principalmente agora, com o ouro passando a ser o lastro das economias e das trocas comerciais entre os países, a quantidade de ouro que tem sob a Amazônia é enorme. Você usou um exemplo bastante elucidativo, né? Meter o dedo em nome do planeta Terra. É isso aí. Monte a equação. Eu não sei o que você quis dizer, mas... Nada. Daqui a pouco eu vou... Então, eu acho... precisa tomar muito cuidado com a União Europeia. A União Europeia é uma reunião de países que estão em declínio econômico, que praticamente vão ficar com os Estados Unidos contra todo o resto do mundo no plano econômico. Então, precisa tomar muito cuidado e, principalmente, não deixar a União Europeia apontar o dedo, a mão aqui para nós e dizer o que nós temos que fazer. A mão aí você já complica. Se vocês acham que nós temos que preservar a Amazônia, e nós temos mesmo, mandem para cá, não 500 milhões de reais, essa miséria, 500 milhões de dólares, essa miséria, que não tem condições nem de equipar com radares um rastreamento completo da região. Mandem bilhões e bilhões de dólares. Ou calem a boca e cuidem do seu próprio país. Olha, colocar a mão é um rombo que... Colocar a mão é um rombo que faz na camada de ozônio, meu amigo. Tá bravo, tem ideia. E aí, Carol, sai algo que pereste? Olha... na verdade, primeiramente, boa tarde, meus amigos, a produção, vocês que nos acompanham. Como o Capês disse, realmente essa reunião da CELAC é para o pessoal mesmo se encontrar, bater um papinho, fumar um charuto, né? Que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa. O que importa mesmo dessa... É tipo aquelas reuniões que o povo vai para outro país para fazer palestra. Exato. Isso, a gente conhece bem. Bom, agora são 14 horas e 29 minutos. Vamos lá. Mas o que importa mesmo dessa reunião e dessa conversa toda, que meus amigos já apontaram aqui, é o acordo de Mercosul e União Europeia, que tinha
tudo para não sair, e tem muita gente falando que continua tendo tudo para não sair, se não fossem por algumas pedras no sapato da própria Europa, que além de estar se desindustrializando, a população está envelhecendo, né, já há um bom tempo, ela também tem uma alta dependência de produção de energia. Tudo que a gente for falar, a produção de energia é a base da indústria, é a base do PIB de qualquer país. Então, ela depende muito, como a gente pôde ver, da produção de petróleo e gás da Rússia, né? A gente viu aí na guerra. Então, ela está procurando alternativas e vê na América Latina, principalmente, uma fonte importante de produção de energia, principalmente energia verde. O Brasil é líder, aí tem a história do hidrogênio verde, eu não vou me aprofundar, mas ela está procurando alternativas importantes. Como é que vai, por exemplo, um hidrogênio verde do Brasil para a Europa? Se liquefaz. Olha, vai em galões? Vai em galões. E aí, para ele ser verde, a produção dele tem que ser verde também, porque demanda muita energia. E o Brasil é líder em energia renovável, energia limpa. Então, por isso que o foco está todo aí. Chile também está investindo bastante. E o outro ponto importante é a nova rota da seda, né, gente? Que estamos falando aí já há alguns anos, da China, que é esse movimento que a China está fazendo em alguns... Mas a seda tem a ver com esse produto verde? Não. É muito louca essa história. Não, hein? vou te contar. É a outra pedra no sapato da Europa. Então explica. Belt Então, Road. são as duas pedras Olha lá, no o sapato. capês. Ah, muito fino. Obrigada, é isso mesmo. Capês Fisk. Capês Fisk. Hoje tá só no inglês. São as duas pedras no sapato da União Europeia que podem fazer com que o acordo Stones saia. in the shoes. Stones in the shoes. Stones in the shoes. Exatamente. E o pulo do gato, que é o jump do cat, aí é Só não vai me falar bola gato, porque aí você me quebra o horário. Aí você derruba o programa. Contratados todos pela Fisk hoje, pessoal. Mas são as duas pedras no sapato aí da União Europeia para que talvez o acordo saia, né? E é essa competição com a China. Pessoal, a China praticamente, a gente fala que está comprando a África, né? Ela está investindo pesadamente na África, está fazendo fortes investimentos também na América Latina aí. E gera uma competição muito grande com a Europa. Então, eles estão falando, poxa, a gente precisa se mexer. E a América Latina, acho que é a única região que topa realmente, que também não é tão pobre quanto a África, mas que topa aí fazer certos acordos. Tem algumas preocupações, a Elaine falou muito aqui da questão do protecionismo também, que Lula está preocupado, essa questão mais específica de compras governamentais, até a Alckmin não é a favor de discutir agora, nesse momento, isso. Mas a gente tem que pensar também assim, Lula ele está com medo de essa abertura aí com a União Europeia atrapalhar o seu processo de reindustrialização do Brasil. Vocês lembram do PAC, da Dilma? Então, vai ter PAC de novo e Lula não quer que isso atrapalhe, ou seja, que atrapalhe os produtores industriais nacionais. A indústria está na UTI, né, pessoal? Quem é aí do ramo sabe que a indústria vai de mal a pior. Lula não quer que essa abertura comercial atrapalhe, só que assim, o único problema disso tudo é legal você estimular a produção nacional. Só que geralmente os governos progressistas, eles estimulam a ineficiência, que é o quê? Você cria certos protecionismos, por exemplo, vamos proteger a indústria de automóveis no Brasil. O que é a indústria de automóveis? Não existe a indústria de automóveis no Brasil. E aí fica caríssimo, a gente vira só Lego, só montadora de carro e fica caríssimo o carro para o brasileiro. Além de estimular várias indústrias ineficientes. Não é um estímulo que vai realmente impulsar a nossa economia. Então, pode ser que saia por isso e a pedra no sapato para a América Latina, e a gente vendo porque pode sim ser que aconteça esse acordo multilateral, é que a América Latina não tem a competência de fazer produtos industrializados de alta tecnologia. Então, precisa um pouco da Europa, sim. Só que o que eu percebo disso tudo, Pavinato? Que Lula tá jogando duro, eu até gosto dessa postura, porque acaba protegendo também. Eu gosto da postura que ele tem do Mercosul. Essa é uma das únicas posturas internacionais que eu tô gostando, só que eu não gosto do protecionismo excessivo. Mas tem que ser protagonista. Mas ele tem que ser Só que Claro, por que eu tô enxergando essa postura dele? Que eu gosto, mas por outro lado, eu tô tentando entender por que ele tá tão peitudo, digamos assim. Lembra desde da visita dele para a China, os comentários que ele fez sobre a guerra da Ucrânia, se colocando mais à posição da Rússia. Depois ele se sentiu muito confiante em trazer os ditadores da América Latina para cá e protegê-los. Vocês veem um movimento que Lula, eu já falei isso e continuo a falar, Lula escolheu um lado.
Lula, eu tô sentindo que ele tá arrediado aí por ditaduras importantes. Só para dizer que agora são 14 horas e 34 minutos. Repita. 14 horas e 34 minutos. O protagonismo, esse protagonismo só não pode ser feito com perda da neutralidade. Concordo. O Brasil tem que manter uma neutralidade porque nós temos que interagir com todas as economias, todas as ideologias. Nós temos que ser amigo dos Estados Unidos e amigo da China. Temos que importar fertilizantes da Rússia sem brigar com a Ucrânia. Esse é o Brasil representa o que se chama de soft power. É aquele poder não é um poder bélico. Mas ele deixou de lado essa neutralidade. Ele está caminhando muito em direção à esquerda. Isso. E isso é ruim. Ele tem que manter um equilíbrio. Uma coisa é tentar fazer um governo de esquerda aqui. Outra coisa é reproduzir isso na política externa, que pode prejudicar. E é por isso que ele está uma coisa que eu não entendo. Eu queria perguntar. O Suano acho que quer contestar o professor Marcelo acho que o Suano quer contestar o professor que leciona em relações internacionais. Vamos ouvir o professor. Uma dúvida que as pessoas de casa têm é a seguinte. Tem um acordo aí, tá um texto rolando desde 99, vai, não vai, vai, volta. Parece música do Leonardo. Né? Se me manda ele embora, eu saio para fora, ela chama para trás. E começa essa história toda. O Brasil não vende coisas para a Europa já? Sim. Não existe um comércio Brasil-Europa? Segundo o principal parceiro econômico. O que muda, então? Qual é o interesse desse acordo? O que pode melhorar esse acordo? E por que o Lula está fazendo errado? Então vamos começar uma discordância, uma discordância gentil, eu te peço mil desculpas. Mas vamos primeiro, qual é a lógica? Quando você tem blocos, a ideia de um bloco econômico é você conseguir fazer com que as economias, além de serem complementares, elas se integram de uma maneira tal em que você tem uma redução de tributos ao ponto de dinamizar a produção de todos os parceiros, porque todos os mercados estão acessíveis a todos os produtores desse partido. Então já vou deixar um ponto de destaque para quem nos ouve, para quem nos assiste. Bom, o Brasil então já não tem condição de ter sucesso nisso, porque o Brasil não sabe nem como vai se tributar. Exato. Ok, é um destaque que eu queria fazer. Se lembra quando eu comecei e falei, a nossa prioridade são as políticas internas e não ele estar passeando na Europa para tentar fazer ou se colocar como um mediador internacional ou colocar o Brasil no mundo, que isso é mentira? Não é isso que está acontecendo? Porque primeiro ele tem que resolver o problema da reforma tributária, ele tem que resolver uma série de outras reformas para que faça sentido a lógica de ter um bloco econômico que faz um acordo comercial com outro bloco econômico para que ambos cheguem a um ponto em que o trânsito de mercadorias, o trânsito de serviços e até mesmo o trânsito de trabalhadores seja equilibrado e livre. Mas para isso, esse que é o problema, Carol, que eu vejo quando você colocou e disse assim, mas o Lula está querendo um protagonismo e pensando em proteger a nossa indústria, porque a nossa indústria está quebrada, então precisa de... Não, mas eu não acho isso bom. Não, eu sei que... Eu concordo contigo, mas porque é um dado que precisa ser acrescentado. A gente não precisa, num acordo do Mercosul, com a União Europeia, fazer isso. Nós temos uma coisa que chama Organização Mundial do Comércio, que inclusive já estabelece na maneira dos países que são signatários da Organização Mundial do Comércio, como é que fala? Não é o protecionismo, mas transições em que aqueles que são menos favorecidos possam ter menos ou mais tributação de acordo com a sua condição para criar uma possibilidade de equilíbrio entre os países industrializados e os países produtores. Já existe na Organização Mundial do Comércio. Qual é a lógica do bloco do Mercosul com a União Europeia? É criar um espaço em que nós vamos ter acesso àquele mercado e eles vão ter acesso ao nosso. Só que quando eles olham, eles dizem o seguinte, por qual razão vou estar abrindo o meu mercado que tem muito dinheiro para comprar produto vagabundo daquela indústria que é vagabunda? Não é assim, calma. Professor. Esse acordo, inclusive, já existe. Deixa eu terminar. Eu acho que beneficia mais a eles. Exatamente. Aí é que está o detalhe. O que eles querem... Só em safra de grão. Não, deixa eu ouvir o jump of the cat. Calma. O que eles querem, eles sabem que nós temos alguns produtos que são interessantes. Birimbau. Mas esses produtos... Mas esses produtos, alguns deles concorrem com o seu mercado interno, com o seu produtor interno, principalmente do agronegócio. E que é que eles estão atacando, dizendo que a gente não tem agricultura sustentável. Não. Aí é que está o detalhe. Eles atacam
temos a agricultura sustentável. Greenwashing. Por quê? É o greenwashing, né, que eles fazem. Mas aí colocaram uma série de siglas, a ESG, mas a gente não vai discutir agora, senão a gente não chega a lugar nenhum. Mas olha, o detalhe é que eles querem que tenha as prioridades sejam dadas para eles, e eles querem vir fazer investimentos aqui, porque eles querem utilizar os nossos potenciais de acordo com a tecnologia que eles têm. Eles não querem fazer transferência de tecnologia. Mas não quer. Então Não. tá caindo em contradição. Não, ele falou uma coisa importante. Não. Quer dizer, eles estão fazendo uma série de exigências Sim. de obediência ecológica, de respeito Exatamente. ambiental, Carta adicional, porque sabem que não temos ainda tecnologia para cumprir e eles querem vir aqui com a tecnologia, deles. vender a tecnologia deles aqui, pegar o nosso produto. Qual é a jogada que o Lula acha que ele está sendo esperto? O Lula acha que ele está sendo esperto, que ele está dizendo assim, não, eu estou protegendo a nossa indústria. Com todo respeito, se o Lula quiser proteger a nossa indústria, sabe o que ele faz? Não existe nossa protege. Não. Ele protege o nosso agronegócio e diz para a indústria ficar circulando o agronegócio, como a Coreia do Sul fez com a questão dos automóveis, que colocou primeiro pelos automóveis e fez toda a economia circular os automóveis e explodiu todos os segmentos econômicos. Era isso que ele deveria fazer. Só que ele está indo para a nossa indústria para tentar, de alguma coisa, se aproximar da nossa indústria, tentando frear o agronegócio, que é forte e não é partidário que eu dele. não entendo. Inclusive, ele está defendendo Eu não entendo uma coisa. Lá. Sabe por que eu tenho meu pé atrás com o Lula? Não está, não. Sabe por que eu estou com o pé atrás com o Lula? Está defendendo. Sabe que eu estou com o pé atrás com o Lula, Elaine? Sabe por que eu estou com o pé atrás com o Lula? Quer dizer, eu concordo com ele em tudo. Todo mundo que assiste eu também. sabe. Eu concordo eu não com tenho ele. discordância, mas tem uma coisa que eu não compreendi. Aumentou em Isso não relação Então, deixa eu fazer uma... Deixa eu dizer porque que eu tô nada. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Para vocês entenderem melhor. Safra, isso não significa nada. My foot behind. Significa uma política que é dada em negociação específica. O plano safra, ela tá aí, mas o plano ela fala safra, melhor do que ela. quantos planos safra nós colocar uma tivemos? coisa? O plano safra é uma Sempre tem. Não, sempre tem, e a tendência é aumentar, porque os custos também aumentam, mas foi um plano safra... Explica o que é plano safra para os nossos telespectadores. Um programa de subsídio. É legal a gente falar que o mundo inteiro tem um agro subsidiado, inclusive muito mais, 20 vezes mais o agro da Europa é mais subsidiado do que o brasileiro. Então o governo faz esse planejamento de subsídio, principalmente em linha de crédito para movimentos específicos de custeio, de investimento, essencial, porque é uma indústria produtiva. O que me incomoda é Lula sempre querer proteger as indústrias também improdutivas, que são as campeões nacionais de Lula. Exemplo. Ele só quer os amigos. Ele só quer os amigos. Não, vamos aí. Ele quer proteger a indústria, o PAC de desenvolvimento. Ele quer proteger as indústrias de construção civil e a gente sabe o que deu essa proteção de indústrias que cresceram através da Lava Jato mostrou, né, de corrupção. Então, indústria de construção civil, mas a gente pode ver um monte. Eu falei de produção de carro, a gente é só montadora de carro aqui. Exato. A gente não produz chip, a gente não produz nada. A única indústria realmente eficiente é a indústria que circundeia o agronegócio, né? Exatamente. E aí ele deveria estimular. Eu concordo que o jeito que ele faz é totalmente do avesso. Porque ele deveria Então, é isso que eu queria falar. Porque, veja, uma coisa que eu fiquei com foot behind foi a questão dos nossos blindados Guarani. Eu não engoli essa história. E eu não paro de falar num assunto quando ninguém esclarece. Blindado Guarani. Nós temos aqui a Iveco, que é uma montadora, né, de automóvel, de caminhões em especial. Sim. Né? Bom, o Exército Brasileiro, ele desenhou um blindado que se chama Guarani. Né? Um tanque blindado que todo mundo gosta dele. Eu não sei qual é o diferencial, mas não vamos entrar no técnico. Ele tem um diferencial mundial, então... Custo-benefício. Então, a Ucrânia queria comprar, não doar, comprar 450 unidades desse blindado Guarani, adaptado em versão ambulância. Para quê? Para mandar médicos resgatar feridos, corpos, etc. Sim. De 800 milhões para as Forças Armadas, que poderiam investir em questões da floresta amazônica, porque não é uma questão de segurança nacional também. Então, ele já joga fora 800 milhões das Forças Armadas, que tem os royalties. Depois,
O que isso vai gerar em tributo para o Brasil? 3,5 bi. Quantos empregos? Não é? Quanta prestação de serviço, a indústria acessória, né, dos componentes para a fabricação disso, se a gente colocar por baixo 10, 15%, nós estamos falando em 800 milhões em divisas tributárias. Ou seja, o Brasil está deixando de arrecadar por baixo, hein? 1,6 bilhões, 1,6 bilhão de reais. Negócio desse, como é que eu posso dar credibilidade que ele está atuando no melhor interesse do Brasil? Não está. Porque o interesse dele é se apresentar como um mediador internacional e ele não pode vender porque ele quer dizer que ele quer trazer a paz na guerra da Ucrânia. E ele não é só vanitas vanitatum. Mas com essa agenda, professor, agora ele é presidente do... Por uma razão muito simples, que ele não está mais nessa agenda. Grande Mercosul. Porque ele falou tanta bobagem que ele falou, que as pessoas falaram, esse cara não pode ser mediador nem de um jogo ele não quer mais ser mediador. De bolinha de gude. Ele quer. Vamos lá. É a versão ambulância. Sabe o que eu acho interessante? Não, mas, Suano, aí tem uma questão. Ele poderia até ter argumentado, eu não quero vender armas para a Ucrânia porque eu não quero me antepor à Rússia. Nós estamos... Não, mas era da ambulância. Nós estamos falando que... Mas não é armamento bélico. Não é armamento vulnerante. É erro dele. Isso ele poderia ter feito. Exato. E ao mesmo tempo, ele quer vender fiado 150 para a Argentina. Você quer ver uma coisa? E para a Argentina sem ser ambulância. Olha que coisa curiosa. Quando você fala da venda de um produto desse, que é de um produto desse, hoje, que é um produto de defesa, um curso de inglês que é um produto de defesa, qual é a grande questão da indústria de defesa? Ninguém compra tanque para ir passear na rua. Só o Estado pode comprar armamentos de grande porte. São Paulo está precisando. Continuando. Só para eu encerrar. Aí o que ocorre? Quando você fala da indústria de defesa, você não está falando da Iveco. Você está falando de uma coisa que se chama cadeia produtiva da defesa, que vai desde a Iveco até o cara que está produzindo um chipzinho pequenininho que vai processar uma informação na hora de direcionar, seja um canhão, seja uma metralhadora, seja inclusive o pneu. Por quê? Porque eu acho que o Guarani, ele não é lagarto, ele é pneu. São pneus que se adaptam ao terreno. A razão pela qual ele é tão rápido, tão eficaz. Deve ser mais ou menos... Posso fazer uma pergunta ao professor? Bom, peraí. O professor Suano, queria fazer uma pergunta. Claro. Na sua opinião, o governo Lula, essa gestão do governo Lula, está perdendo o pragmatismo do Lula do primeiro mandato e concentrando-se na ideologia da administração Dilma Rousseff, que trouxe resultados tão desastrosos? Esse é o risco? Ele está substituindo decisões pragmáticas do ponto de vista econômico por decisões ideológicas e uma pretensa liderança às custas dos cofres públicos. Ele está preocupado consigo próprio. Ele quer se apresentar como o grande cara. O sonho dele é ganhar um prêmio Nobel. Ele imagina que ele pode ser o mediador de paz internacional. Ele vai negociar na Noruega. Mandou o Celso Amorim para negociar na Noruega. Por que ele foi lá? A gente não esquece que a Noruega é o maior fornecedor do Fundo Amazônia, que inclusive é o sócio majoritário de uma empresa chamada Hydro, que fez um crime ambiental, cometeu um crime ambiental lá na Amazônia. E todo mundo fez de conta que isso não aconteceu. A mesma que dá dinheiro para o Fundo Amazônia. Mas foi lá negociar e o Celso Amorim ia conversar sobre... Será que sim? Só qual é o detalhe da Noruega? Sabe qual é o detalhe da Noruega? É o parlamento da Noruega que indica os conselheiros, membros do conselho que faz a indicação para o Prêmio Nobel da Paz. O grande problema é que ele está preocupado exclusivamente consigo. Ele quer se apresentar como grande... Se eu ligar para aquela atriz... Se eu ligar para aquela atriz Dira Paz, falar assim, podemos fazer um prêmio com seu nome, ela entregar um troféu para o Lula, ele ganha o prêmio da paz, e aí... Ele não vai deixar. Não, mas porque ele não tá com a bola toda mas o aqui PT dentro. sugeriu que ele ganhasse o prêmio Nobel mas da o PT Paz. sugere tudo. Como é que vai fazer a paz na Ucrânia com a Rússia? Ele não está muito bem. A Rússia vai sair dos territórios que ela está ocupando? O Lula não está muito bem quisto aqui. O Lula não está muito bem quisto aqui. Cara, ele não está interessado. Ele não está bem quisto aqui. Tanto é que ele não está interessado. O mundo inteiro sabe que ele está interessado nisso. Olha, inclusive ele. Aqui internamente. Vai dominar o mundo. Bom, mas vamos lá. Para vocês quem vai dominar o mundo? O BRICS. O BRICS vai...
Claro que vai. Foi no Claro que ponto vai. que eu queria, porque quando a Carol falou, eu Se o tava... BRICS dominar o mundo, é porque só a China está ganhando. Mas Só a China está ganhando. olha que jogada. A Carol, quando ela falou... É aí que o Lula está sendo Quando a esperto, Carol e falou vocês da não iniciativa querem enxergar Cinturão e isso. Rota, ou Nova Rota da Seda, esse é o ponto. Você diz, o BRICS vai dominar o mundo. Aí colocou a Dilma lá para tratar daquele banco que para receber ordens da China. Mas veja, eu não estou demonizando os chineses são inteligentes, eles sabem o que querem. O que é a iniciativa Cinturão e Rota, ou a Nova Rota da Seda? Eles mataram a charada de que quem manda no mundo é aquele que controla o processo logístico, a cadeia logística. Exatamente. Ora, quem fez isso que a China quer fazer? No século XVII, XVIII e XIX, Inglaterra, que fez porque ela comandou a logística mundial, tanto que ela criou a ideia do poder marítimo. O que a China quer com a iniciativa Cinturão e Rota? Ela vai controlar, primeiro, por terra, ferrovias e rodovias. Sim. Segundo, ela quer controlar a cadeia de logística por mar. E ela quer controlar também a cadeia logística por ar. Razão pela qual ela vai, onde tem vácuo de poder, diz assim, eu ouvi falar que você não tem escola nem tem indústria, eu coloco aí e você tem me muito entrega vácuo tudo de isso. poder. O Brasil tem muito vácuo de poder. Professor, quando a Elaine fala em Pela BRICS, ordem. Isso. quando a Elaine fala em BRICS, ela dá a impressão que o Vocês querem BRICS ferrar com é a minha um bloco, audiência, né? é um bloco Vocês veem que eu monolítico. estou tentando mudar de assunto? Ah, então vamos lá. Vocês querem acabar com a minha audiência. Manda a bala.